Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como é bom a gente estar junto, reunido. Quem está muito alegre, muito feliz aí de estar na casa do Senhor. É muito bom a gente estar junto, reunido. Você se mantém de pé aí, já abre em Levítico capítulo 6, verso de número 8 a verso de número 13. Tem um texto muito precioso que eu sou apaixonado e eu quero falar com vocês. É sobre manter a chama acesa no seu coração, na sua vida, na sua história. E esse texto fala muito ao meu coração e eu quero, nesses poucos minutos que temos, falar um pouquinho desse princípio da palavra de Deus nesse texto. E é muito bom a gente estar junto, é muito bom a gente estar reunido. Não vi a hora desse momento em que pudéssemos cultuar a Deus de forma presencial. Já estamos chegando aí a 5 meses e quase e meio, né? Quase 6 meses já distantes. E para nós é uma alegria gigantesca ver. Então sintam-se todos abraçados aí. E é uma alegria a gente estar junto para cultuar o nome do Senhor. Levítico capítulo 6. Verso de número 8 ao verso de número 13, a gente vai ler esses versículos da palavra de Deus. Então, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem a Arão e a seus filhos, ou seja, a linhagem dos sacerdotes, dizendo: Esta é a lei do holocausto, ou do sacrifício. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. O sacerdote vestirá a sua túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza, quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e a porá junto a este. Depois, despirá suas vestes e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. Verso de número 12. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Verso de número 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Vamos orar mais uma vez. Pai, graça nós te damos. Como é bom a gente estar reunido na tua casa, abrindo a tua palavra, falando contigo, cultuando aquele que é digno, é o único que é digno de toda a honra, de todo louvor e de toda a glória. E nós pedimos, fala conosco, conduza a nossa vida, usa, Senhor, a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Em nome de Jesus, amém. E amém, você pode se assentar. Esse é um texto muito precioso que fala sobre alguns princípios que você e eu temos que ter para manter a nossa vida sempre na presença do Senhor. Muitos acham que viver na presença do Senhor é simplesmente passar 24 horas de culto. Quem já passou aí umas 3 horas em vigília? Quem já passou? 3 horas orando, no mínimo, 3 horas. Quem já passou 6 horas orando, vigília? Glória a Deus, olha os pentecas aí. Mas de 6 horas para cima, 12 ou 24 horas, sempre achamos que esse momento de manter a chama acesa seria simplesmente num ato de orar, num ato de ler a palavra, num ato de uma vigília. É óbvio que tem tudo isso. Mas esse texto ele fala sobre algo permanente. Ele fala sobre algo que não muda. Ele fala sobre essa presença de Deus. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Esse texto fala que a presença de Deus, ela estará continuamente na vida do cristão. Estará com você, mesmo dormindo ou acordado. O Espírito Santo, ele não tira férias. O Espírito Santo não deixa você alguns minutos ou horas do seu dia. O Espírito Santo precisa ser uma presença constante na sua vida, amém? Ele precisa ser o seu companheiro diário, aquele que caminha com você. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 28, verso número 20, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo precisa caminhar com você e comigo.
Quando em Atos 2 ocorre o Pentecoste e o Espírito Santo desce, você não encontra em mais nenhum lugar na Bíblia que esse Espírito foi embora ou que sumiu. Mas por que então, em muitos momentos, nos sentimos só? Por que então, em muitos momentos, sentimos que Deus parece que não está falando conosco? Quem já sentiu isso? Parece que o pastor não sente? Sente sim. Quem já não sentiu um momento que parece que Deus não está respondendo a sua oração? Ou que Deus está simplesmente em silêncio, ou parece que não se lembrou de você? Esse texto ele fala de uma comunhão contínua com Deus. E é sobre esse princípio que eu quero falar com vocês. Nesse momento em que a gente não pode se relacionar tanto presencialmente, até estar muito próximo, temos procurado ficar em nossas casas, ou com os nossos familiares, ou fazemos os deslocamentos somente quando necessário. Mas há algo imprescindível sobre a sua vida e a minha, e um princípio que eu gostaria de falar com você nesses minutos, é sobre essa presença do Espírito Santo, essa presença de Deus que precisa estar com você em todos os momentos, no momento em que você lê a Bíblia, mas no momento que você também não lê, o momento em que você está feliz, mas no momento que você está triste, o momento que você está bem, mas no momento às vezes que você fica mais nervoso. A presença do Espírito Santo precisa estar com você. Mas por que em muitos momentos estamos na igreja e parecemos santos, estamos quase voando, né, nesse louvor maravilhoso e abençoado, nas orações, parece que a gente está assim, pertinho com o Senhor, Ele está aqui do nosso lado. Mas por que tem alguns momentos que a gente parece que está só, que Deus nos abandonou? Esse texto ele fala sobre isso. Então, a lei do holocausto, a lei do sacrifício, ela fala de um ofertante, ou daquele que iria então fazer o sacrifício. Então, você vai ver Levítico do 1 até o 6:13, ele fala sobre os sacrifícios dos leigos, né? Tem dos sacerdotes e outras coisas, mas aqui ele está falando do povo mesmo que ia sacrificar. Então o povo ia sacrificar, a primeira coisa e característica que alguém que iria fazer um holocausto, um sacrifício, ele tinha que ter uma característica, ele tinha que ser um adorador. Ele ia adorar a Deus, prestando então um holocausto e um sacrifício. Ele ia também levar uma oferta, e essa oferta precisaria ser sem defeito, essa oferta precisaria ser qualificada de uma maneira em que Deus aceitaria esse sacrifício. E a terceira coisa que esse ofertante também teria que fazer é, se caso ele tivesse ou fosse oferecer um sacrifício por culpa, né, ele teria que restituir o que ele pegou, e a quinta parte, ou seja, mais 20%. Então, 3 características desse adorador dessa pessoa. Ele tinha que ser um adorador, ele tinha que levar uma oferta, e, se necessário, ele tinha que restituir. E ele tinha então, ele entregava para o sacerdote. E o que o sacerdote fazia? O sacerdote faria, todo dia era dia de holocausto. E nos sábados, os holocaustos eram em dobro, era 2 vezes. Então, faria pela manhã e no pôr do sol. Então, teria 2 momentos que eles ofereciam sacrifício. E quando esse sacerdote, ele pegava então esse sacrifício, ele levava sobre o altar. E ele colocava então essa oferta desse adorador, dessa pessoa que entregava o sacrifício pelo pecado, e colocava sobre o altar. Ali ele separava a oferta e colocava em ordem, de forma correta. Depois ele deixava então ela consumir pelo fogo o tempo todo. Aquela oferta, você que sabe aí, que faz um churrasco, você vai ver que no final vai sobrar muitas cinzas. Então, essa cinza era sinônimo do pecado, ele juntava com um tipo de veste essa cinza. Obviamente a sua veste ficava suja, ele então, ao recolher ou juntar todas as vestes, ele trocava então por uma veste limpa, que é um sinônimo de santidade, pegava então essa cinza e levava para fora do arraial, porque a cinza era sinônimo do pecado e o pecado não podia estar no arraial, então ele tinha que colocar para fora daquele local. O sacerdote colocava para fora, retornava então, e o sacrifício estava
feito e realizado. E aí nós encontramos alguns princípios para que essa chama fosse mantida, acesa. E eu queria dizer que você e eu podemos manter essa chama acesa do Senhor e do Espírito Santo em nossos corações, através desse princípio precioso. No verso de número 12, diz assim: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Deus sempre está de braços abertos a você e a mim, para ter relacionamento contigo, 24 horas por dia. O fogo continua sobre o altar e não vai se apagar, mas, uma condição, o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã. O primeiro princípio que eu gostaria de deixar o teu coração nessa noite, seria que você precisa ir a Deus. Você necessita de forma individual. Seu pai, sua mãe não pode fazer por você, o seu namorado, a sua namorada, o seu irmão, o seu amigo, nem o seu pastor. Você, o sacerdote, nós somos, como 1 de Pedro 2, verso de número 8 e 9, sacerdócio santo. Ou seja, você é aquele que é responsável pela sua vida espiritual. Se você não está feliz com o teu relacionamento com Deus, mude você. Comece a orar mais, a buscar mais. Comece a pôr lenha para queimar na tua vida espiritual. Você pode dar um amém aí? Sabe, começa a pôr lenha para queimar no teu relacionamento com Deus, para encher esse altar da presença, para encher a sua vida de um relacionamento real e profundo com Deus. O sacerdote colocará lenha a cada manhã. Você e eu precisamos pôr lenha para queimar no altar espiritual da nossa vida. Você e eu precisamos ter um altar cheio da presença de Deus, mas cabe a nós colocar lenha, cabe a você se ajoelhar, jejuar, buscar o Senhor, dizer não para as coisas do mundo e dar tempo para Deus, como sacerdote da sua vida espiritual. Como que você está nesses dias? Põe lenha para queimar, põe lenha para queimar na sua vida espiritual, põe lenha para queimar no teu relacionamento com Deus. O sacerdote colocará lenha sobre o altar a cada manhã. Por que a cada manhã? Porque senão passava o dia e o fogo podia se apagar. Era a responsabilidade do sacerdote colocar lenha. Lenha para queimar. É responsabilidade sua e minha. Cuidar da nossa vida espiritual. Nesse momento em que a gente tem cuidado de muitas coisas, e devemos cuidar da nossa higiene pessoal, cuidar do distanciamento, cuidar sempre com relação às orientações sanitárias, mas nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual, colocar lenha para queimar. Às vezes a gente, eu estou... tendo pensamento suicida, mas só está assistindo série doida, louca. Eu estou com os pensamentos de morte, mas tudo que você assiste e vê coisa ligada a isso, e a pessoa não percebe que ela está alimentando a mente, o coração dessas coisas, dessas séries, ou está cheio de coisa, ou você está preocupado com curtida e compartilhamento, é porque você vive nas redes sociais, e você fica frustrado que alguém não curte, não compartilha, porque o teu universo está nisso, você está se derramando sobre isso, você está se deleitando sobre isso, e se algo acontece, é claro que te chateia. Por quê? Porque você está se inundando, se enchendo dessas coisas. Agora, nosso relacionamento com Deus se encha da presença do Senhor. Nazatim, Joteni, vamos buscar mais a Deus. É claro que nós precisamos uns dos outros. Como nós temos saudade desse relacionamento mais próximo, de estarmos mais juntos, nós precisamos disso. Mas mais do que qualquer coisa, você precisa pôr lenha para queimar na tua vida espiritual. Mais simplesmente do que qualquer outra coisa, você precisa orar, você precisa buscar a Deus. Será que você está sentindo a tua vida espiritual esfriando? Será que nesse momento de quarentena, você quase desistiu de Deus, aí depois você voltou, fez as pazes, você largou, você pegou um momento que você estava lá buscando, lendo a palavra, mas depois você desanimou, porque é difícil manter a constância. Mas ei,
Nesse princípio, para manter a chama acesa, você e eu precisamos pôr lenha para queimar, em nome de Jesus. Eu e você precisamos encher o nosso coração disso. E mesmo quando você não está fazendo uma coisa dita como espiritual, mesmo quando você está num lazer, você saiba que 24 horas você está cultuando a Deus. Você saiba que a tua vida é de um adorador. Se você está vendo alguma coisa em alguma série, algum filme, mas o Espírito Santo fala com você que não é isso que faz bem, ou você começa a ver muita coisa que não agrada o Senhor, para! Por quê? Você precisa manter a chama acesa no teu coração. Você precisa manter a presença do Senhor em um relacionamento real e contínuo com Ele. Primeira coisa, o sacerdote colocará lenha no altar a cada manhã. Você e eu precisamos ir a Deus. Você e eu precisamos ter a necessidade de se relacionar com Deus. Eu posso desejar que cada um do Nazatim, da JNI, viva cheio, viva com a chama ardendo. Mas se você não colocar a lenha para queimar, não vai rolar. Você precisa pôr lenha para queimar. Segunda coisa, que diz aqui no verso número 12. E sobre ele porá em ordem o holocausto. Não tem como a gente ir para Deus de qualquer jeito. Não tem como a gente, não sei como é que você está aí, quem está aí de Masterchef? Quem fez alguma comida nova nesse período de quarentena? Quem fez aí alguma coisa nova na cozinha, em quarentena? Até eu que não sou assim tão chegado na cozinha, fiz alguma coisa nova na quarentena, me reinventei lá e tal. Mas o meu negócio é pipoca mesmo, que eu gosto bastante, né? Que aí fica mais fácil, né? Mas é claro que eu tentei, fiz até uma picanha com alho boa, um hambúrguer, e umas coisinhas só. Também não fiz mais muita coisa não. Mas você precisa colocar em ordem. Se você vai lá para a cozinha, você vai fazer comida numa panela suja? Não tem como, né? Vai pegar o gosto, vai ficar um negócio esquisito. Não tem jeito. É a mesma coisa, a gente quer ter a presença de Deus na nossa vida, a gente quer manter a chama acesa e quer continuar com os pecados de estimação. Não rola, velho. Não dá certo. Não tem jeito. Tem que colocar a vida em ordem. Eu quero sentir a presença de Deus, mas não estou em paz com a minha mãe. Estou com relacionamento com meus pais com problema. Estou com relacionamento com os meus irmãos com problema. Estou com problema no relacionamento com os meus amigos. Estou com problema na internet. Estou em pornografia. Estou distante de Deus. Tem que colocar o altar em ordem. Quer manter a chama acesa? Não é de qualquer jeito. Eu me lembro que eu estava atendendo uma pessoa, algum tempo atrás aqui na igreja, e ela falou assim, pastor, você acredita que Deus pode me abençoar? E ela colocou uma área específica. Eu falei, não. Eu falei assim, mas como não, pastor? Assim, Deus não pode abençoar aquilo que Ele amaldiçoou. Você está pedindo para Ele abençoar uma coisa que Ele é contra. Não tem como. Resumindo, ela queria o homem que era de outra pessoa. Como pode? E queria que Deus abençoasse. Eu falei, não rola, não dá, não tem como. Como Deus vai te abençoar? Ele é contra isso. Ou seja, quer ter uma vida com Deus? Coloca o altar em ordem. Põe a tua vida na presença de Deus. Para de mentir. Para de enganar os outros. Para de cantar toda menina da igreja. Todo garoto da igreja. Para. Põe um basta nisso. Para de, ficar mandando nudes para lá e para cá. Para de ficar um monte de coisa lá na internet, ou no Insta, ou no TikTok, ou qualquer outra coisa que você está vendo aí. Tem como. E aí depois não sente a presença de Deus e não vai sentir. Porque não tem como. Deus ele não habita em coisa que tem pecado. Não tem como ter a presença de Deus. Ele é santo, santo, santo. Quer manter a chama acesa? Põe em ordem a tua vida. Põe em ordem. Acerte os relacionamentos. E se defraudou alguém,
restitui, pede perdão, acerta, anda falando mal dos outros aí, e depois, Senhor, me perdoa em nome de Jesus, amém, acabou, e quer seguir a vida. E depois fala, ninguém fala comigo, e não fala mesmo, você fala mal de todo mundo, você não se dá bem com ninguém, você é mó traíra, e aí reclama de Deus, reclama dos outros, mas não restitui, não acerta, não pede perdão. Isso é hipocrisia, não é relacionamento com Deus. É passar, sei lá, uma máscara geral aí no rosto aí, ou uma maquiagem, não rola. Precisamos ir até o Senhor. Segundo, precisamos colocar o altar em ordem. Amém? Para você ouvir a voz de Deus, para Deus falar com você. A terceira coisa é justamente, quando a gente coloca o altar em ordem, o que a gente faz? A gente pega a cinza e põe para fora. Então, o próprio texto está dizendo aí, e sobre ele queimará a gordura, está aqui, levará a cinza para fora do arraial. Se você colocou o altar em ordem, não pode mais ter pacto e nem comunhão com o pecado. Quer manter a chama acesa? Põe a cinza, que é o pecado, para fora. E muda, toma uma posição. Mas eu não encontro alguém. Mas você está procurando em Deus? Ou você está querendo agradar o seu currículo? Ou aquilo que você espera? Ou aquilo que você quer? Ou aquilo que você deseja? Ou aquilo que te atrai? Ou aquilo que te dá prazer? Vamos até o Senhor em primeiro ponto. Segundo, colocar o altar em ordem. Terceiro, levar a cinza para fora. Não podemos ter parte com o pecado e com as coisas que não agradam a Deus. Você, como sacerdote, como responsável espiritual da sua vida, põe para fora aquilo que não agrada a Deus. Põe para fora. E se você sabe que você tem dificuldade em alguma área, toma distância. Abre mão. Pastor, eu tenho dificuldade com refrigerante. Passa longe do refrigerante. Eu tenho dificuldade, sei lá, com algum fast food aí, passa longe, eu não consigo. Eu peço uma pizza lá no iFood, como inteira, pastor, não tem jeito. Então diminui pedir essa pizza aí, né? Pede menos vezes, porque ou se controla, se domina. Põe o pecado para fora. E último ponto, e o ponto imprescindível, é o 12 com 13. O 12 diz, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar e não se apagará. Ou seja, Deus está sempre de braços abertos para se relacionar com você. Para que você viva uma vida abundante, uma vida cheia da presença. A chama seja acesa no teu coração e na tua vida. E no verso número 13, o fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Porque é responsabilidade sua e minha, como sacerdotes, de colocar lenha, de colocar em ordem e colocar para queimar. E é interessante, por quê? Porque Caim e Abel, os dois levaram um sacrifício a Deus. Porém, sabemos que o de Caim não agradou a Deus, e o de Abel agradou a Deus. É comum cada um de nós levarmos sacrifícios a Deus, ou abrirmos mão de algo em favor do Senhor. Mas a pergunta é, será que esse sacrifício que julgamos que estamos fazendo está agradando a Deus? Será que esse sacrifício sobe como um aroma suave na presença de Deus e agrada ao Senhor? O fogo vai arder sobre o altar. Sacrifícios serão colocados. Mas que tipo de sacrifício você e eu temos colocado sobre o altar? Esse sacrifício sobe como um aroma suave nas narinas de Deus? Esse sacrifício agrada ao Senhor? Manter a chama acesa é realmente se arrepender, viver uma vida longe do pecado, manter um relacionamento com Deus, mas colocar uma oferta que agrade ao Senhor. Mantendo a sua vida e o altar do teu coração na presença do Senhor, queimando por mais e mais dele. Tem pessoas que passam horas na presença de Deus, tem pessoas que passam minutos, e a nossa espiritualidade não está simplesmente em algo que as pessoas podem ver ou medir.
A sua espiritualidade está no teu relacionamento profundo com Deus, em manter a chama acesa. Não é o momento do dia você vive um Pentecoste, no outro você está pecando. É viver uma permanência na presença de Deus. Eu amo pessoas que vivem na presença do Senhor. Eu amo pessoas que caminham com Deus, caminham hoje, amanhã e depois. Viva uma vida na presença do Senhor, no seu dia, na sua semana, mantendo o altar, a vida com a chama acesa. Nesse momento em que você daqui a poucos minutos irá retornar para o teu lar, o pastor Mica não vai com você, o pastor Cris também não, mas o Espírito Santo vai com você. O Espírito Santo precisa inundar o teu quarto, o Espírito Santo precisa inundar o teu coração, o Espírito Santo precisa queimar de tal maneira na sua vida, que você precisa pôr as cinzas para fora e o pecado para fora. Você precisa chegar lá e colocar em ordem o que precisa ser colocado em ordem, restituir o que precisa ser restituído, pedir perdão para quem precisa pedir perdão, e viver uma vida santa com Deus. Que adianta levantarmos os nossos braços na igreja e depois levantarmos os braços para fazer coisas que não agradam a Deus? Levante seu braço na igreja, adore a Deus aqui, e adore a Deus em tudo que você faz. Adore a Deus na tua casa, mantenha a chama acesa. Ah, como necessitamos de adolescentes e jovens cheios da presença de Deus. Não para que o pai veja ou que as pessoas vejam, não para que saia um bom post no Instagram e as pessoas curtam e compartilhem e comentem como você é espiritual, mas que a tua vida exale desse perfume, que as pessoas que se relacionam com você saibam que você verdadeiramente ama o Senhor, que você caminha com Ele. Adolescente, jovem, mantenha a chama acesa. Nesse momento em que está frio demais, nesse momento em que o mundo está olhando para N e outros valores, nesse momento que você não sabe o que vai acontecer nos próximos dias, meses, e nós não sabemos, mas de uma coisa sabemos: Deus é hoje, ontem e é sempre com você. Deus está conosco e Ele continuará com você. Ele vai te guiar, Ele vai conduzir você. Resta saber se você mantém a chama acesa. Resta saber se o teu ouvido está atento, os teus olhos estão atentos, teu coração está atento a ouvir a voz de Deus te guiando, Deus te orientando, Deus te conduzindo, Deus abrindo a porta que Ele quer e fechando a que Ele não quer. Nesse momento, se você assim desejar, se ajoelhe. Tem esse momento na presença de Deus. O pastor Fábio vai chegar aqui para orar junto conosco. Mas se você deseja viver com essa chama acesa no teu coração, se você deseja queimar por mais e mais de Deus e do Espírito Santo, comece a falar com Ele, comece a buscá-lo, comece a pedir para que Ele te inunde e Ele te encha. Fica em pé, fique em pé. Eu fui ministrado muito através dessa mensagem agora. E eu gostaria de te encorajar, porque eu tenho absoluta certeza daquilo que o Senhor falou no meu coração naquele banco. Mas você pensou assim: Senhor, eu não consigo ir sozinho, deixar a cinza do lado de fora. Mas eu quero te lembrar que o sumo sacerdote é Cristo. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai junto com você. Ele vai sondando, esquadrinhando o seu coração, esquadrinhando a sua mente nessa hora. Ele vai pegando você pela mão e vai te ajudando a sair fora e colocar a cinza do lado de fora. E depois que você colocar a cinza do lado de fora, Ele vai te ajudar a pegar a lenha, a oração de volta, o relacionamento de volta, a paixão pela palavra de volta, a paixão pela presença de volta. Ele vai reacendendo o seu coração, Ele vai despertando você de novo e vai te levando agora. Vem para o meu altar, põe a fogo, põe a lenha. O meu Espírito está contigo para colocar a cinza do lado de fora e para colocar lenha no altar, dia e noite, para que você seja constante, para que você permaneça. É o Espírito Santo de Deus falando contigo. O Espírito vai te ajudar a colocar a casa em ordem. Esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus. O sumo sacerdote, que é Cristo,
através da pessoa do Espírito Santo, está te ajudando a colocar essa cinza do lado de fora, e depois dessa cinza, você voltando com lenha debaixo dos seus braços, jogando sobre o altar, e o fogo do Espírito incendiando a tua vida. Eu quero orar com você, aonde você estiver nessa hora. Eu tenho certeza absoluta, a partir desse momento que você está confessando isso, colocando a cinza do lado de fora, algo está acontecendo dentro do teu coração. O Senhor está te ajudando a colocar a lenha em volta no altar, a construir um altar, aonde a maior oferta vai ser você. Você vai se lançar sobre esse altar e vai dizer: Senhor, com o teu fogo, queima toda a palha, queima todo o pecado, queima todo o meu eu, queima toda a inveja, queima toda a frieza. Que o Senhor, ó Pai, faça reacender o meu coração novamente. E você vai sair daqui determinado a tomar uma atitude, colocar em prática essa palavra, porque a palavra pode ser pregada, entrar no seu coração, mas é necessário que nós reajamos à palavra. E você vai reagir a essa palavra nessa noite. Eu quero orar contigo. Senhor, eu coloco diante de Ti a vida dos Teus filhos e filhas que hoje se prostram diante de Ti. Alguns ajoelhados, outros sentados, outros em pé, mas o coração inclinado na Sua presença. Espírito Santo de Deus, que ministra nosso coração. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que viria após João Batista nos batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo nos purifica, o fogo nos torna como o Senhor quer que nós estejamos. O fogo queima toda a palha. O Espírito Santo nos conduz, glorifica o Senhor, nos consola. O Espírito Santo faz com que nós ouçamos a Sua voz. O Espírito Santo nos lembra das coisas que o Senhor disse. O Espírito Santo nos anuncia as coisas que há de vir. O Espírito Santo nos faz glorificar ao Senhor. O Espírito Santo nos dá a vitória sobre o pecado. O Espírito Santo dá a vitória sobre nós mesmos. O Espírito Santo dá a vitória sobre o mundo. O Espírito Santo que está aqui neste lugar. Espírito Santo, desperta aquele que estava dormindo. Assim como foi orado no início, reacende aquele que estava frio. E que cada um pegue o seu pecado e ponha do lado de fora e diga: eu não tenho mais pacto com isso, porque eu tenho uma aliança com Cristo. Na cruz do Calvário eu fui lavado, eu fui purificado, eu fui justificado, eu fui regenerado, eu fui adotado. Eu tenho um Pai celestial que me ama, que insiste na minha vida, que quer me lavar, que quer me conduzir, que quer que eu siga os seus passos. Eu fui adotado, eu fui adotada pelo Pai celestial, e não há mais culpa, e não há mais medo, e não há mais vergonha, e não há mais rejeição. Eu faço parte de uma nova família, a família de Cristo Jesus. Senhor, toma, Senhor, cada um nas suas mãos aqui agora. Que nós possamos nos levantar. Eu quero te convidar a se levantar nessa hora todos. Seja como um símbolo, um ato profético dizendo: eu estava prostrado, mas depois de estar diante da cruz eu me levanto para seguir adiante, para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Você pode levantar as suas mãos, você pode dar um glória a Deus. Nós vamos adorar a Deus com louvor. Eu sei que a máscara impede que o som saia, mas o coração está vibrando, o coração está ardendo. Sabe, gente, eu não sei como explicar o que eu sinto no meu coração em ver a igreja reunida. Eu não sei como explicar quando eu vejo que pregações como essa ainda continuam sendo pregadas. Nós não chamamos vocês aqui para uma festa, nós chamamos vocês aqui para ouvir a palavra. E quando ouvimos a palavra, o nosso coração se regozija, o nosso coração se alegra, o nosso coração adora, porque nós estamos santos diante do Deus Santo. Adore Ele nessa hora, em nome de Jesus.